Pai, seja com todos, amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom, está em todo o tempo conosco, tem nos dado vitória, tem estado todos os dias ao nosso lado, independente de tudo. Oremos. Pai amado, bem de Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, que Tu és bom, Tu és maravilhoso. Uma outra igual ao Senhor.
pois é só o que temos para te dar, Pai. Porque tudo que tem nessa terra já é teu. Então o que nós temos, o que o Senhor nos deu para te dar, que é o louvor, nós te damos nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pela presença de todos os homens que estão aqui, Pai. Todos aqueles que não puderam vir, o Senhor também possa fazer a bênção sobre a vida deles, a vitória. Repreende todo o mal, Senhor. Nós declaramos a bênção, que abençoe esse culto, que abençoe a ministração. Continua falando conosco, Senhor, porque o Senhor está presente aqui. O Senhor está falando com a gente através dos louvores. Então, continua falando conosco através da ministração da tua palavra, Senhor. Pois dependemos de ti, Senhor. Tudo é para ti, tudo é por ti e para ti, Senhor. Por isso nós te agradecemos por todas as coisas que tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Queria que vocês ficassem em pé mais uma vez. Vamos orar pela nossa casa. Orar pela nossa família. E orar pela esposa, pelos filhos. Pai amado e bendito Deus, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Colocamos em tuas mãos a nossa casa, Senhor, o governo da nossa casa. Colocamos sobre a tua direção o governo da nossa família, o governo do lar, o comando, Senhor, do matrimônio. Pai amado e bendito, o Senhor nos constituiu como filhos e herdeiros. E nos constituiu, Senhor, como homem do lar, homem da casa, aquele que é incumbido de responsabilidade, Senhor. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo venha conduzir nosso coração, conduzir as decisões da nossa alma, conduzir as decisões da nossa mente e todas as decisões concernentes à Tua casa, concernentes, Senhor, à Tua adoração, concernente ao Teu reino em primeiro lugar. Te agradecemos por tudo. Dê sabedoria. Estabeleça, Senhor, a Tua paz. Dê sabedoria e estabeleça a Tua paz. Nos conceda o fruto do Teu Espírito, Senhor. Nos capacita para o governo. Nos capacita para o exercício, Senhor, do comando, do governo sobre a nossa casa. Que o comando, que o governo seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Nos levante como autoridade do lar, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor. E que Jesus seja a referência. Que Jesus seja a referência para todas as decisões. Que o Senhor seja sempre glorificado e exaltado em todas as decisões. Abençoe a nossa casa, abençoe as esposas. Senhor, conduza elas, Senhor, debaixo da Tua bênção. Conduza elas sempre, Senhor, em submissão à missão que foi concedida, que nos foi concedida para proteção, para cuidado e para as responsabilidades concernentes ao lar, Senhor. Abençoe essa palavra. Desde já te pedimos que todo mal seja repreendido, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Que nós sejamos, ó Deus, o exemplo, o modelo para a nossa casa. Modelos de homens de Deus. Modelos de homens que estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Homens que governam, porque a nossa casa e o casamento, o Senhor fala que é a Tua noiva, que é como a Tua igreja, Senhor. Nenhum homem que ama a igreja agride o lar. Nenhum homem que diz amar a casa e a família agride os conceitos e os valores da sua casa. Então nos dê sabedoria para governar sobre a casa e governar sobre a esposa.
e para governar sobre todas as áreas da nossa casa, Senhor. Tira de nós a ignorância. Tira de nós, Senhor, a ignorância. Desperta em nós um espírito de sabedoria e de conhecimento. Desperta em nós o desejo, Senhor, o desejo para aprender a como ser líder e como liderar a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja com vocês. Vou sentar um pouquinho. Quem trouxe a Bíblia aí? A nossa Constituição. A Constituição do céu. O governo de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus que rege todas as coisas e que nos dá sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento para vivermos uma vida em paz e em sabedoria. Amém? Amém, irmãos? Então, abra aí no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Abençoa ele, Jesus. Livro de 1 Reis, no capítulo 2. Nós vamos ler nessa noite e eu quero comentar com vocês esse trecho da Bíblia que fala das últimas ordens de Davi a Salomão. As últimas ordens de Davi a Salomão. Como Salomão deveria liderar o povo de Deus, como ele deveria agir a partir de agora que ele é rei. Uma coisa é quando você é filho do rei, outra coisa é quando você assume o trono de rei, assume o trono do pai. As coisas mudam de lugar quando nós mudamos de posição, irmãos. Amém? As coisas mudam de lugar quando nós mudamos de posição. Quando nós mudamos de posição, algumas coisas mudam de lugar e algumas coisas requerem de nós um posicionamento referente àquilo que nós estamos fazendo. Quando eu era solteiro, quando eu era menino, eu não tinha tanta preocupação. Quando nós éramos assim feito Mateus, chega em casa, rua, papai trabalha, bota comer na mesa. Ele pergunta, Binho, quanto foi o feijão? Não, né? Ele pergunta quanto está o quilo da carne? Às vezes. Mas quando quer alguma coisa, não olha o preço. Quer o que quer e o que está desejando. Sem preocupação, menino. Mas esse menino vai ser homem. Esse menino vai ser homem. E quando ele for homem, e quando ele muda de lugar, quando ele muda de posição, ele muda de lugar, de valores. Agora tenho a minha casa, agora já não é mais aquele garoto sem responsabilidades. Quando nós mudamos de posição, nós devemos também mudar de comportamento e de atitude. Quem entende? Não, quando eu era solteiro, eu não tinha que trabalhar, ajudar em casa com a minha mãe, cuidar dos meus irmãos. Mas eu não tinha casa. Não tinha as responsabilidades do lar, de um homem casado. Jogava bola, saía com quem eu queria. Eu estou falando assim, mas eu sempre vivi para a igreja, né? Mas não havia em mim aquela responsabilidade de alguém que tem uma família. É diferente. Quando nós assumimos esse lugar, essa posição de homem, né, de dono, responsável pelo lar, algumas coisas mudam na nossa vida. Alguns comportamentos nossos precisam ser mudados, porque agora nós não vivemos sozinhos. Vivemos com alguém que foi dado por Deus, ou que você arrumou,
que você se juntou e que agora precisa da sua direção. Que agora precisa que você comande. Porque o homem tem essa referência. O homem tem essa referência de que é o chefe da casa. Ele não é o chefe da esposa, ele é o chefe da casa. Amém, irmãos? Ele não é o chefe da esposa, ele é o chefe do lar. Porque o lar não pertence apenas ao homem, pertence aos dois. Está sob o comando dos dois. Mas o governo está sobre o homem. E quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como menino. Mas depois que eu fui crescendo, fui mudando de postura, mudando de comportamento. E depois que a gente casa, o nosso comportamento precisa ser totalmente diferente. Porque senão as coisas não funcionam, irmãos. Tem coisas que não funcionam quando a gente quer levar de qualquer jeito. Em todo lugar existem regras, ordens, mandamentos, estatutos, regimentos, que fazem com que as coisas funcionem de acordo com a vontade de Deus. Para que o casamento flua, para que a família flua, para que a criação dos filhos fluam. Aonde? No conhecimento da verdade. Então está chegando a hora de Davi instruir Salomão. Porque agora Salomão vai deixar de ser apenas o príncipe, para ser agora o rei, o chefe da casa, o chefe do povo de Deus. O chefe do povo de Deus. Vamos ler? Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão. Diga isso, ele deu ordens a Salomão. Nós gostamos de dar ordens. E até onde está diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem. Tenha coragem. Portanto, tenha coragem. E seja o que, irmãos? Seja homem. Por que ele está mandando Salomão ser homem? Ele não era homem, não? Ele não tem ainda postura. Porque o que é que define um homem, irmãos? O que é que a gente pode definir alguém como um homem? Pastor, o homem é aquele que nasce com um pedaço de carne pendurado nas calças, dentro das calças. Aí define o sexo, irmãos. O órgão genital define o sexo. Mas o que é que define um homem? Seu caráter. Sua postura. Suas resoluções morais. O que define um homem são as suas atitudes de acordo com o lugar onde ele está inserido. São as responsabilidades que vão nos definindo, que vão nos conduzindo a uma postura de um homem, de alguém que agora precisa ser respeitado, de alguém que agora precisa ter coragem. Por isso que Davi diz para Salomão: tenha coragem e seja homem. Ou seja, não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Porque um homem precisa de responsabilidades para amadurecer na presença de Deus, na igreja, no trabalho, em todo lugar que ele está inserido, ele precisa de responsabilidades. E ser homem, irmãos, ser homem
é assumir responsabilidades. Acabou a brincadeira, Salomão. Ó, Salomão, vem cá. A partir de hoje, acabou aquela brincadeira. Acabou aquela postura de moleque. Acabou aquela postura de, sabe? Que não condiz com o lugar onde você está assumindo agora. Agora você precisa ter coragem. Precisa ter coragem. Porque, irmãos, está sobre nossa responsabilidade a vida dos filhos, dos nossos filhos. Está sobre a sua responsabilidade o direcionamento da sua casa. Está sobre a nossa responsabilidade moral o funcionamento do nosso lar. Não podemos relativizar os valores. Não, homem não chora. Homem chora sim. Não, homem tem que ser durão. Não, homem não tem que ser durão, não. Homem tem que ser firme. Mas o homem precisa de ser sensível também. Não são caçados nossos sentimentos porque nós amadurecemos. Nossos sentimentos não são caçados porque a gente cresceu, porque a gente casou e porque agora nós temos responsabilidades. Pelo contrário, são nesses sentimentos que muitas vezes nós vamos precisar deles para manter a alegria, a ordem e para manter tudo debaixo da vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas nós não podemos viver pelos sentimentos. Eles são necessários. Nós precisamos viver pela palavra de Deus, pelo fruto do Espírito. Deixar de ser covarde, irmãos. Eu não consigo. Não, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Irmãos, isso não é coisa de gente covarde. Um homem de Deus é diferente de um homem comum. Um homem de Deus tem a autoridade do Espírito Santo sobre a vida dele. Um homem de Deus, Jesus vem habitar dentro dele. Amém? Um homem de Deus, Cristo vem habitar nele. Cristo vem habitar nele. Então Davi fala, tenha coragem, seja homem, seja firme. Não ceda às circunstâncias. Não se intimide com as pessoas. Não se intimide com os problemas. Usa o nome de Jesus. Usa o nome do homem que a gente mais adora, Jesus. Amém, irmãos? Usa o nome do homem que a gente adora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde, então, Davi diz para ele assim, guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos. Irmãos, a gente pode questionar Deus em quê? Me diga. Em que nós podemos questionar Deus? Em que área da nossa vida nós podemos abrir uma audiência ou abrir alguma coisa, alguma queixa contra Deus? Pelo contrário, irmãos, nós temos Deus ao nosso lado para nos dar todas as vitórias que nós estamos enfrentando, em todas as lutas que nós estamos enfrentando. Davi fala para Salomão, meu filho, preste atenção, tenha coragem, seja homem, e veja só, guarde os preceitos do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, guardando os estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos. Viu, irmãos, quanta coisa? Viu quanta coisa aqui referente a Deus? Preceitos, juízos, estatutos.
mandamentos, decretos. Oi? Aos seus testemunhos, juízo, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Ei, cara, não se aparta do livro da lei. Preste atenção em tudo que está escrito lá, porque tudo que está escrito lá é sobre você. Porque tudo que está escrito lá é para dar vitória a você. Tudo que está escrito lá é para fazer que o povo respeite você, para que você tenha um bom governo. Irmãos, o nosso problema é que nós negligenciamos a lei de Deus. Nosso problema é que nós negligenciamos a palavra de Deus, os estatutos de Deus. Colocamos tudo na frente de Deus para depois pedir o socorro de Deus. Fazemos tudo errado e depois nós ficamos desesperados porque agora deu tudo errado, agora eu preciso que Deus dê uma solução. Não, porque você começou errado. Salomão, primeiro você começa como? Obedecendo a lei. Age por conta própria e depois pede ajuda. Não, primeiro a gente pede a ajuda de Deus para poder agir. Primeiro a gente pede a ajuda de Deus. Primeiro a gente pede o socorro de Deus para poder agir. Salomão, você precisa andar no caminho do Senhor. E ele vai dizer que ele que sabe os pensamentos que tem para mim e para você. Irmãos, nós temos o maior aliado do mundo. Nós só precisamos ouvi-lo, amá-lo, obedecê-lo, conhecê-lo. Quanto mais nós fugimos de Deus, quanto mais nós fugimos da presença de Deus, das nossas responsabilidades com Deus, mais nós quebramos a cara. Então Davi quer dizer a Salomão, filho, vai por mim. E até porque você sabe tudo que aconteceu na minha vida. Você tem um modelo do que deu certo e do que deu errado. Salomão, você sabe o que deu certo, por onde eu passei que deu certo e o que eu fiz que deu errado. Então não precisa você fazer o que eu fiz de errado, para você saber que dá errado. Você só precisa guardar os mandamentos, os preceitos, os juízos, os estatutos e andar na lei, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido. Diga isso. Assim você será bem-sucedido. Assim será bem-sucedido em tudo que você fizer. E por onde quer que você for. Quem entendeu isso? Então, pelo amor de Deus, irmão, vamos ser fiel a Deus. Amém? E quando eu falo ser fiel a Deus, eu não falo ser fiel, eu não falo de dinheiro. Por favor, a gente precisa desassociar essa palavra de fidelidade e dinheiro. Eu estou falando de caráter, de fé. Estou falando de caráter, de fé. Estou falando de posição. Estou falando de resolução. Estou falando de posição. Um homem não faz isso, não. Quem aqui é homem, diga amém. Amém. Tem coisas que homens não fazem. Amém, irmãos? Tem coisas que homens não fazem. Seja fiel. Seja fiel. Tem coisas que fica feio para homens. Tem coisas que nós, como homens, não fazemos. E tem coisas que fica feio para nós, como homem. Por exemplo, fofoca. Homem fofoqueiro é pior do que mulher. Quem concorda, diga amém. Amém. É ou não é verdade? Um homem fofoqueiro é uma desgraça. Eu acho que ele queria ser mulher e nascer homem.
Tem coisas que nós, como homens, não fazemos porque fica feio para a gente. Não é, irmãos? Um homem que se submete a tudo. Não, um homem se submete à palavra de Deus. Porque ele submisse à palavra de Deus, ele será um grande líder. Será um bom marido. Será um grande pai. Porque ele se submete à palavra de Deus. Amém? Tem coisas que para o homem não fica feio. Um homem preguiçoso. Um homem preguiçoso não fica bem para o homem. A preguiça. Amém, irmãos? Não é verdade? E a maioria aqui, todo mundo que eu vejo aqui, a maioria é casado. A maioria de nós temos essa consciência. Um homem mentiroso chega a dar vergonha. Um homem que vive na mentira. Não combina com essa postura, com o nosso lugar que Deus nos honrou. E Deus nos fez homem. Amém? E não está falando de sexo, está falando de governo. Está falando de posição, de autoridade. Os maiores lugares de autoridade são exercidos por homens. Os maiores lugares são exercidos por homens. Agora, nesse tempo que as esposas trabalham, mas antigamente elas não trabalhavam. Elas cuidavam do lar, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos. Mas como tudo muda nesse mundo, tudo muda no mundo, o homem assume essa posição. E quando a esposa trabalha, é necessário dividir as tarefas do lar. Quando trabalham os dois, é necessário que as tarefas do lar sejam divididas. Agora imagina, aí você sai para trabalhar, você e sua esposa. Os dois. Dão a mesma carga horária os dois. É quando chega a noite em casa, quem é que cuida das crianças? A esposa, geralmente. Quem vai cuidar da comida? A esposa, geralmente. Ou seja, a carga horária da esposa que trabalha fora, ela é uma carga horária dobrada. Porque ela trabalha fora e ainda tem que trabalhar em casa quando chega. Ainda tem que fazer o almoço do outro dia para a gente levar. Terceiro expediente. Quando isso acontece, é necessário que haja dentro do nosso lar o quê? Uma divisão de tarefas. Isso se chama o quê? Isso se chama amor. Abrindo parênteses para esse assunto. Diga assim: você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Começa uma coisa, termina. Não fica pela metade. Começa uma coisa, vai até o final. Tudo que você fizer, por onde você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca lhes faltará sucessor no seu trono. Davi, presta atenção, a promessa que Deus fez para mim, de nunca faltar um sucessor nesse trono, da nossa descendência, agora está na sua mão. Agora cabe a você, Salomão, cuidar dessa promessa. Porque, irmão, salvação é de graça, mas promessa requer esforço. Diga assim: salvação é sem mérito. Mas promessas precisa de esforços. Para conquistar as promessas de Deus na Bíblia, precisa de esforços nossos. Tem promessas na nossa Bíblia que não vão se cumprir simplesmente porque nós não fazemos o que é preciso ser feito para que aquela promessa se cumpra na minha vida. Há promessas na nossa vida que só vão se cumprir quando você tiver uma atitude.
Poxa, queria tanto ser isso. E por que não foi? Que a promessa diz respeito a você. Amém, irmãos? A promessa diz respeito a você. A promessa de ser bem-sucedido para Salomão dependia de quê agora? Dependia de Salomão andar onde? Nos caminhos do Senhor. Ele está dando um conselho. Ele é o conselheiro, está dizendo para Salomão, filho, as promessas que Deus prometeu para mim, de nunca faltar um sucessor no trono, agora está em suas mãos. Então faça tudo que você tiver que fazer para que essa promessa continue valendo. Salvação, irmãos. A cruz, Jesus conquistou. Promessa não. As promessas requerem de nós esforços, posicionamento. Vocês entendem isso? Vocês entendem? As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Como? De braço cruzado? Não morrerei. A música, né? Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Sim, como? Cantando, é? É. Aí ele vai dizer. Aí o que Davi está dizendo para Salomão? Se mexa. Se esforça. Vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai... Sim, irmãos, Deus vai fazer, Deus já fez. E já está tudo determinado já. A gente está só esperando só o toque da trombeta. A gente está esperando só que a trombeta seja tocada. Mas enquanto a trombeta não toca, a gente tem que tocar o tambor. É ou não é, irmão? Quando a trombeta não soa, a bateria tem que rolar. O violão tem que tocar, a guitarra tem que se mexer. A gente tem que glorificar a Deus. Nós temos que dar glória quando a trombeta não toca. E se ela não tocou ainda é porque é tempo de você se consertar. Porque depois que ela tocar, irmão, não dava, acabou. Nunca lhe faltará sucessor. Versículo 5 diz: você também sabe, primeiro ele deu as orientações conforme a vida dele com Deus. Percebeu que as orientações até agora foram em relação a Deus? Preceitos, juízos, mandamento, testemunhos. Meu irmão, te aprofunda em tudo. É de Deus, opa, é Deus, é isso aqui que eu quero. Tem gente que não cresce porque nunca leu um livro sobre casamento. O cara tem esposa, tem 10 filhos, nunca leu um livro sobre casamento. Nunca leu o que alguém se diz, o que a pessoa diz. O que a Bíblia diz, que alguém interpretou sobre família. Esse é o mal, nosso mal. Pai, eu tenho uma esposa braba, e agora? Como é que eu faço para dominar aquela onça? Dobra o joelho, ora e vai ler. Como dominar uma onça? Agora, a bronca é quando a mulher quer fazer que o homem seja um homem, quando ele é um banana. Porque tem mulher que está aí, viu, irmãos? Lutando para transformar os bananas em homem. Quando é o contrário, fica todo mundo murchinho. Ninguém ri. Porque dó. Aleluia. Agora ele vai dar algumas orientações a Salomão a respeito de algumas pessoas. Vamos ler. Você também sabe o que me fez Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi. Era o comandante. Ele vai dizer assim: você sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que ele fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeté. Ele os matou, e em tempo de paz
Ele os matou, Salomão, esse cara matou os 2 comandantes do exército. E ele fez isso em tempo de paz, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com a idade avançada. O bicho pegou. O que era que Salomão tinha que fazer com Joabe? Cancelar. Vê só, essa cobra aí eu aturei. Tive que aturar. Já tinha muito sangue na minha mão. Mas esse cara aí, Salomão, cancela o CPF dele. Não permita que ele está assistindo Siqueira demais, meu velho. Aqui, não permita que ele morra em paz com idade avançada. Ô, irmãos, parece uma coisa agressiva, não é? Porque a gente vive no mundo do Deus é amor. E a gente vai falando Deus é amor, e esquece que Deus vai executar a sua justiça. Justiça. Então, assim, vamos nos enebriando, vamos ficando enebriados no amor de Deus, e nesse amor a gente acha que pode fazer tudo. Aí ele vai dizer depois, 7, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai. Agora, quem foi Barzilai? Olhe, com Joabe você tome providências. Mas eu vou aqui dar alguns nomes para que você cumpra a justiça e para que você seja generoso. Barzilai. Depois você procura saber quem é Barzilai, viu? Barzilai o gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à mesa, a sua mesa, para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Quando ele fugiu, ele ficou do lado do rei, ele cuidou do rei. Ô irmão, quem cuida da gente, a gente nunca esquece. E quem faz mal também a gente não esquece, não. Mas na hora de liberar a bênção, a gente só vai liberar a bênção para quem fez bem, não é? É ou não é? Não é assim? Cuida de Barzilai para mim. Aquele cara, meu irmão, nunca esqueci. No dia que eu estava deixando o trono de Israel, no dia que eu estava saindo, apedrejado, sendo amaldiçoado, naquele dia, aquele cara cuidou de mim. Aquele cara foi que nem um refúgio para mim. Então, cuida dele. Faça com que ele sente à mesa. Que ele esteja entre os que sentam à sua mesa para comer. E se eu não me estiver enganado, esse cara, o rei Davi, quando volta para Jerusalém, chama ele. Chama ele para fazer parte, para morar em Jerusalém e para viver lá no palácio. Mas ele diz assim, não, rei, se não for que eu estou enganado, não, rei, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas ele recomenda a Salomão, bota ele para sentar na sua mesa. É um homem de princípios, de caráter e de valor. Tem. Aí ele vai dizer aqui, versículo 8, eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição
no dia em que eu ia a Manaim. Ele ficava gritando, chamando o rei de cachorro, amaldiçoado. Ai, tá colhendo o que fez com o rei Saul. E ele era da família de Saul. Simei. Maldiçoou Davi. E Davi saiu calado, não pronunciou uma palavra. E o comandante das os seus valentes assim, rei, por que a gente mata esse cara? Vamos matar esse cara, isso é um cachorro. Um cão morto. Deixa eu matar ele. E Davi disse, não, deixa ele falar. Deixa ele falar, porque sabe-se lá se Deus não está usando a boca dele para me abençoar. Para me colocar no lugar de volta. Porque é nas horas mais difíceis que a gente tem que manter a mente serena. O pau estava comendo em cima de Davi. Se ele fosse do STF, ele mandava prender agora. Mas Davi aceitou todas as críticas, as ofensas. Aqui você tem que voltar lá para ler. As críticas, as ofensas. Davi foi engolindo uma por uma. Porque não adianta a gente tomar decisão de cabeça quente. Não se toma decisão de cabeça quente. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio e saberá bem o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos e 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Amém, irmãos. Quando Salomão senta no trono, ele vai resolver todas essas questões do pai com Joabe. Primeira coisa que Salomão vai fazer, buscar a Deus. Buscar a Deus. Oferecer sacrifícios a Deus. Honrar a Deus. E ele, quando oferece sacrifício a Deus, ele tem um sonho, né? E Deus aparece e pergunta, o que é que você quer? Peça o que você me quiser e eu vou te dar. Sabedoria para conduzir o teu povo. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus deu sabedoria para ele conduzir o povo dele. Faltou sabedoria para ele conduzir a vida dele. Faltou sabedoria para ele conduzir a vida dele. Mas a sabedoria que ele pediu para conduzir o povo, Deus deu. Deus deu. Porque às vezes a gente pede as coisas e a gente não consegue ampliar aquilo que a gente está pedindo. A gente vai pedindo as coisas perificamente. Não. Eu quero sabedoria, Senhor, para a minha vida, para a minha casa, minha família, meu trabalho e para te adorar melhor. Eu quero sabedoria para todas as áreas da minha vida. Quando ele chega a esse Simei, ele chega a chamar Simei, diz Simei. Eu acho que o cara já foi, já assim, pronto. Estou morto. O rei mandou chamar. E ainda sabendo o que ele tinha feito com o rei Davi. Quando ele chega, Salomão diz assim, olha, veja só. Você está muito bem recomendado pelo meu pai. Mas eu tenho uma proposta para você. Você não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. More em Jerusalém, fique em Jerusalém, porque no dia que você botar os pés fora de Jerusalém, você morre. No dia que você botar os pés fora de Jerusalém, você vai morrer. Eu achava que ia morrer hoje. Já não vou mais. Eu só preciso fazer o quê? Não sair de Jerusalém. Diga comigo, não sair de Jerusalém.
Então Simei voltou para casa e ficou cuidando do seu gado, suas ovelhas. E o tempo foi passando, E Simei foi se achando, sabe? Se achando normal, tudo tranquilo. Aí teve um dia que 2 animais dele fogem, desaparece. E 2 escravos, 2 servos, não foi? 2 servos dele fogem. E ele sai de Jerusalém para ir atrás desse cara. Mais um CPF cancelado. Ô irmão, esse cara não era. Tá pensando que esse cara era amado, era onde ele vivia? Todo mundo sabia, irmão. Todo mundo sabia o que foi que ele fez com o rei, o comportamento dele. Então, o pessoal estava só esperando ele dar o vacilo para contar ao rei, para ganhar ponto. O que não falta é babão, todo lugar tem babão, irmão, para ganhar ponto. E fala da vida alheia é o que não falta. O bajulador é uma tristeza. Quando ele fugiu, foram contar a Salomão, ó. Simei saiu de Jerusalém. Saiu. Deixa ele voltar. Quando ele volta, o rei manda chamar ele. E não precisa dizer o que aconteceu, né, irmão? CPF cancelado. Irmãos, precisamos ler mais as Escrituras e nos apoiar no que ela nos ensina. Amém? Nós precisamos aprender com esses episódios, trazer para a nossa vida aquilo que é bom e aquilo que nós não devemos fazer. O Senhor falou para Adão: está vendo aquela fruta ali? Coma não. Tem todas, aí está vendo o jardim. Davi, está vendo aquela mulher ali? Pegue não. Você tem todas. Está vendo aquela fruta ali, Adão? Sim, Senhor. Coma não. Porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Ô, irmãos, vamos viver. Amém? Vamos viver bem, viver em paz. Vamos viver bem, viver em paz e vamos com paz. Honrando ao Senhor, obedecendo a Deus, buscando Deus em primeiro lugar. Porque Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão o quê? O negócio é saber quando você vai acreditar nisso. O problema não é eu ler, nem você ouvir. O problema é saber quando que você acredita e o quanto que você acredita nisso. A gente fica, sabe, irmão, morrendo de preocupação, morrendo de estresse, por coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Mas toma toda a nossa força, toma todas as nossas energias, rouba a nossa fé. Parece até que você não sabe o Deus que você está servindo. Às vezes tratamos Deus como um menino. Às vezes tratamos Deus como Baal. Deixa eu gritar, deixa eu pular, deixa eu me cortar. E não entendemos que Ele é santo e você tem que ser santo também. Precisamos entender isso. O quanto que você tem de Deus dentro de você. O quanto que nós temos de Deus dentro de nós. E nos posicionar verdadeiramente, buscando Deus em primeiro lugar. Sair da teoria. Sair das palavras e vir para a atitude de verdade. Tomar um posicionamento de verdade. Isso eu não faço. Isso eu não falo.
Isso não é coisa de homem, isso não combina para mim. Bajulação mesmo não é coisa de homem. Coisa de homem é adoração. Adoração, sim, é coisa para homem. Amém, irmãos? Amar a casa, cuidar da família, assumir responsabilidades. Isso sim é a atitude de homens que Deus chamou e nomeou para honrar Ele dentro da casa. E honrar o nome dEle. Está sobre nós essa responsabilidade. Amém? Está sobre você essa responsabilidade. Está sobre nós essa responsabilidade. De ser conhecido e ser lembrado, não como Joabe, mas como Barzilai. Ei, aquele cara bota na minha mesa lá. Nunca esqueça dele. Aí nos preocupamos com coisas, irmãos, que nunca vai acontecer. Perdemos energia, perdemos forças. Até a fé fica em xeque, até a nossa fé fica em xeque. Meu Deus, e agora? Agora a hora. Meu Deus, e agora? Agora é a hora de Deus agir. Agora é a hora de você se converter. Agora é a hora de você chorar nos pés do Senhor. Aí fica se matando, se preocupando com coisas que... De 10 coisas que você se preocupa, irmão, 7 nunca vão acontecer. 10 coisas que você se preocupa, meu Deus, se essa casa cair em cima de mim, nunca vai cair, mas você vai dormir preocupado. E se ela cair? Nunca vai cair. Meu Deus do céu. Não, irmãos. Vamos confiar em Deus, amém? Vamos confiar em Deus, amém? Amém. Vamos confiar em Deus, amém? Amém. Fique em pé então, para a gente confiar em Deus. Um homem é feito de responsabilidades. Um homem é feito de responsabilidades. Um homem não é conhecido pelo seu apetite sexual. O homem é conhecido por suas responsabilidades. Por princípios e valores, que agora não são mais os seus, são os de Deus e nós. São os princípios e os valores de Deus e nós. Porque tudo que nós fazemos não reflete mais a gente. Não é crente. Tu não é irmão, né? Enquanto você não era irmão, meu irmão, é da bagaceira, a turma está nem aí. Quer que você se arrebente mais ainda. Se acabe mais a partir do momento que você muda de lado, eles mudam de lado também com você. Eles passam a ser seus vigia. Eles são seus vigias assim, sabe? Nos mínimos detalhes. Eles ficam vigilantes. Até ontem eles eram parceiros, mas agora eles são vigias, eles estão ali vigiando agora. Se vacilar, vamos ver se realmente ele é crente mesmo. Vamos orar? Pai amado e bendito Deus, nos ensina a tua vontade, a tua palavra, o teu caminho. Nos ensina a te honrar, Jesus. Porque sim, você sim foi homem. Você sim, Senhor, mostrou para nós o que é ser homem, carregando uma culpa que não teve. Carregando uma culpa que não teve. Levando uma cruz que não era sua. Assumindo erros que nunca cometeu. Assumindo pecados que nunca cometeu. Nos deu exemplos do que é ser um homem de verdade. Do que ser um homem que está submisso ao Pai. E nós precisamos aprender com você, Jesus. Precisamos aprender com você todos os dias. Aprendendo a carregar a cruz, não desistindo dela. Aprendendo a nos submeter, porque nós sabemos que a vitória é do Senhor. E que o Senhor está do nosso lado, nos guardando, nos guiando e nos protegendo. Nos ajuda, nos dê discernimento, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender o tempo que nós vivemos,
as circunstâncias em que nós vivemos, o porquê que está acontecendo algumas coisas em nós. Nos ajuda a entender esses lugares, Deus. E eu coloco em tuas mãos cada um desses homens que estão aqui. Que o Senhor os encha de sabedoria. Que o Senhor os encha de poder da tua presença. Que todo espírito maligno, toda confusão mental, toda dúvida e incredulidade, vá embora, seja repreendido. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, para honrá-lo e amá-lo, para ser luz no mundo e para ser exemplo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz, hoje e para tudo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Digam glória, dá um glória aí. Glória a Deus. Pode sentar. Pode contribuir também. Pegue sua oferta, nós vamos contribuir. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos que estão contribuindo nessa noite, para a tua casa, para o teu reino. Que haja sobre eles, ó Deus, a dispensação das bênçãos financeiras. Que nós não venhamos amar isso, Senhor, mas que nós venhamos amar a Ti para ter isso. Para que sejamos bem-sucedidos, assim como a Tua palavra nos ensina. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Pode contribuir, irmãos.